Resiliência não é suportar estresse, mas sim ter suporte para crescer. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura desse dia 21 de abril, onde a gente vai falar de um tema super importante no dia a dia e que com certeza você deve escutar muito por aí, falando sobre resiliência. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva sobre resiliência. Eu quero trazer uma perspectiva da falsa resiliência, da resiliência tóxica, que todos nós presenciamos mais do que a gente gostaria. Eu separei aqui um roteiro justamente para a gente conversar um pouquinho durante meia hora sobre essa questão e por que essa falsa resiliência está fazendo com que as equipes não entendam e não consigam mais dar conta. E a ideia é que justamente você possa entender por que essa falsa resiliência, ela na verdade ela é muitas vezes um pedido de ajuda das equipes. Então, esse conteúdo, ele é muito importante, né? Porque a gente está substituindo, a gente está utilizando o nome de uma competência que é super importante nos dias de hoje, que é a resiliência, para fazer com que as pessoas aguentem um estresse que gera adoecimento. Para dizer que as pessoas precisam suportar uma pressão adoecida, para que as pessoas precisem suportar ambientes adoecidos. Então esse conteúdo, ele é muito importante para ficar só aqui com a gente. Então aproveita, vai lá no aviãozinho, já compartilha, que eu tenho certeza que tem algum amigo, algum colega, algum líder seu que precisa ouvir e ampliar a consciência sobre essa temática para parar de apresentar comportamentos aí que geram esse adoecimento. Gente, hoje eu estou em viagem, eu estou em Minas Gerais, né, a trabalho, e eu tô vendo aqui que a minha conexão, ela tá um pouco baixa. Então, peraí, vou trocar um minutinho a minha internet, porque toda hora tá dizendo que está baixo aqui. Vocês estão me escutando, me vendo certinho? Diz aí pra mim, gente. Mas igual eu vou trocar. Acho que agora... Certo, Elis, eu troquei aqui, vamos ver se vai funcionar, tá? Tô na internet do hotel, gente, então sabem como é. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre falsa resiliência, certo? Então, gente, vamos pro meu roteiro aqui, porque vocês sabem, né, quem me acompanha sabe que eu falo bastante quando passou aqui o tempo que a gente tem. E uma coisa que é super importante, quando a gente tá falando sobre resiliência... e inclusive no decorrer, que você possa ficar comigo até o final. O conteúdo é super rapidinho, a gente vai interagindo aqui, porque eu quero te apresentar no final um próximo passo de como você pode construir ambientes com segurança psicológica através do desenvolvimento de uma liderança segura, certo? Gente, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui é que resiliência não é aguentar tudo, tá? Então, primeiro ponto que eu quero que você grave essa frase. Resiliência não é aguentar tudo a qualquer custo. O que eu tenho visto muito nas empresas que eu trabalho, nas minhas mentorias com os líderes, nos próprios treinamentos, é que se criou algo em torno do nome da competência resiliência para nominar aquela pessoa que aguenta a pressão. Sabe? Aquela pessoa indo no máximo do seu esgotamento, né? Não diz não. Então, a pessoa resiliente, muitas vezes eu converso com muitos líderes, muitos C-levels, enfim, dizendo em resiliência, porque tudo reclamam, né? Porque a gente não pode falar nada, porque... E aí, quando eles me contam a situação... normalmente são situações de pressão extrema, né? São situações de sobrecarga em demasia durante muito tempo,
né? É pessoas justamente que não dizem não. São aquelas brincadeiras, muitas vezes, né? A pessoa tá lá trabalhando fora do horário muitos dias e aí naquele dia ela resolveu sair no horário pontualmente das 6 horas e tem aquela brincadeirinha do chefe ou do colega do lado. Ué, já vai? Né? Então, e isso vai fazendo com que a pessoa entenda que naquele ambiente, opa, não tem espaço, ela precisa estar ali disponível, ela precisa dar conta do recado. E a gente se acostumou a chamar isso de pessoas resilientes, pessoas que aguentam quanto mais apanham, quanto mais, né, apanham no sentido figurado, mas assim, quanto mais tem problema, mais elas conseguem dar conta. E o preço disso é o quê? O preço disso é a cultura do silêncio. Vocês já me viram falar muito aqui sobre a questão de que nós estamos vivendo hoje um momento no Brasil onde a cultura do silêncio impera dentro das organizações, né? Tem diversos dados e pesquisas trazendo justamente isso. O que é essa cultura do silêncio? É esse lugar onde as pessoas elas não têm, elas só respondem, né? Respondem ao que está sendo demandado. E é o sim, normalmente, né? Elas não têm espaço para errar, elas não têm espaço para cansar, elas não têm espaço para pausar, para respirar, para observar, para pensar. Elas têm que estar sempre fazendo, né? Elas têm que estar sempre produzindo no ritmo da máquina. Eu sempre digo, né? O nível de adoecimento que nós estamos vivenciando hoje, ele é muito porque nós nos colocamos em culturas organizacionais que nos exigem um ritmo tecnológico, um ritmo do robô, né? Só que nós não somos um robô, não somos máquinas ainda, né? Não somos, talvez no futuro tenha aí uma sinergia, uma migração, enfim, qualquer coisa, mas ainda somos seres humanos. Precisamos de pausa, precisamos de respiro, precisamos pensar para ter clareza na tomada de decisão, né? E nós estamos numa cultura de silêncio onde a gente só reage, né? Onde a gente reage a tudo que nos acontece. Pouco espaço para ter clareza para uma tomada de decisão consistente. E com isso, o que nós temos? A gente ganha espaço aí para ansiedade no mercado de trabalho, né? Uma tomada de decisão imediatista, uma falta de planejamento. E o que a gente vê como consequência, né? A gente vê o nível de presenteísmo aumentando. O que é o presenteísmo, gente? Presenteísmo são aquelas pessoas que elas estão trabalhando, elas estão tentando produzir, dar o seu máximo, mas simplesmente elas não conseguem. Porque o nível de comprometimento emocional, mental é tão grande que elas estão ali de corpo presente, mas a mente delas já não consegue produzir mais. E esse número, a média no Brasil, é de 31%. O que é isso? Só para você ter uma ideia, gente. Pega a sua folha de pagamento, tá? E pega 1/3 da sua folha, é como se você pegasse aquele dinheiro, 1/3 da sua folha de pagamento, é como se todos os dias todo o início de mês, você rasgasse 1/3 da sua folha de pagamento, tá? Então, 31% de presenteísmo é você justamente pegar 1/3 da sua folha de pagamento e colocar na lata do lixo, ali, rasgar dinheiro literalmente. Então, esse é um dado importante. Então, quando a gente cultua esses lugares, né, onde o silêncio, onde não é permitido errar, não é permitido pausar, não é permitido respirar, né, nesse sentido de que a pessoa tem que dar conta da pressão, tem que dar conta da sobrecarga, que qualquer tipo de questão que ela venha a falar é mimimi da nova geração, é mimimi de gente que não aguenta pressão, não sabe tomar paulada, enfim, como eu já escutei por aí. Certo? Então, a gente precisa entender esse ponto. E aí, o que a gente tem? Além de presenteísmo, a gente tem um cansaço emocional velado, né? Então, o presenteísmo já é esse cansaço. Então, as pessoas elas vão ficando cada vez mais cansadas. E aí, gente, elas começam o estresse, as barreiras do estresse bom, né?
elas vão rompendo e vai gerando um nível, elas vão caminhando para um nível de esgotamento. Só que a gente não vê, as pessoas estão ali, elas estão querendo responder, elas estão querendo dar conta do recado, e aí a gente começa a perceber assim, afastamento, atestado, nível de conflito, e, trocas assim de palavras mais afiadas em reuniões, as pessoas sem paciência, ruídos enormes na comunicação, o nível de engajamento da equipe vai caindo, né? Então, essas são algumas das consequências que a gente vai vendo assim sutilmente, vai pipoca, porque não pipoca, gente, assim, um monte de gente ao mesmo tempo. É um pouquinho. O que eu tenho dito muito para as empresas que eu trabalho é justamente isso. Gente, começa aqui, um atestado nesse setor por ansiedade, daí no outro começa a aparecer, daqui 2 meses aparece o outro. Isso já é um sinal de alerta. A gente precisa olhar, puxa, as pessoas estão procurando mais a área de gestão de pessoas, falando que elas estão no limite, que elas estão cansadas. As pessoas entre elas começam a dizer, não aguento mais esse nível de sobrecarga, enfim, né? E elas vão adoecendo, elas vão começando a demonstrar isso. Então, não é, gente, aquela avalanche, né? Ai, meu Deus, pipoca um monte de atestado. Não é assim que funciona. Começa a surgir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E esses são sinais que a gente precisa olhar. E aí é o que eu vejo um problema grande, muitas vezes, dos líderes, que é nesse momento que ele deveria olhar para isso e dizer, ok, vamos ver qual é a real situação. Se a gente começa a ter reincidência de transtornos de ansiedade, afastamentos por ansiedade, crises de ansiedade, as pessoas precisando se afastar do trabalho por doenças correlatas, né, relacionadas ao estresse, questões musculares, questões de pele, enfim, uma série de outras questões. O que é o ideal? Parar e olhar para isso e entender quanto daquele universo na organização está sendo representativo e pode estar adoecendo silenciosamente, porque isso vai correr os seus resultados, vai correr a performance da sua organização. Certo? Mas o que a maioria dos líderes faz? Não vamos mexer nisso, porque daí a gente mexe, aí começa a aparecer, daí as pessoas começam a dizer que estão doentes. Então não fala nada, né? Não faz nada, finge que não está acontecendo, que esse caso é um caso isolado, diz que é questões pessoais, porque o fulano está com problema aqui, Beltrano está com problema colar na vida pessoal, joga o problema para a vida pessoal e finge que não é da empresa. Óbvio que os fatores que levam, né, a uma equipe não dar conta, a uma equipe adoecer, ela é multifatorial, não é somente da empresa, mas aquilo que é responsabilidade, a empresa ela tem uma responsabilidade e ela precisa não jogar isso para baixo do tapete e achar que se ela não metrifica, se ela não analisa, se ela não pesquisa, então não existe, né? Não é assim que funciona. Então, esse é um ponto que eu acho que é super importante da gente falar. Então, como que isso ocorre? Por que as equipes, essa falsa resiliência está fazendo com que as equipes não consigam mais dar conta de tudo e está levando as pessoas ao adoecimento? Tudo isso começa em 2 pontos, gente. E aqui, vocês sabem que eu não quero jogar culpa em A ou B, mas são 2 aspectos importantes dentro de uma organização que são responsáveis por multiplicar comportamentos. A cultura organizacional, que é o jeito de fazer da organização, é a forma como essa organização se comporta, o que ela aceita em termos de comportamento, o que ela nega em termos de comportamento, é a forma que ela toma decisões, a forma como ela desenvolve pessoas e o segundo ponto, a liderança. Né? A gente não pode esquecer que a liderança ela é um multiplicador. E aqui, gente, a gente precisa entender que pessoas que estão em cargos de gestão, elas têm 2 funções. Ela é o gestor, porque quando a gente fala de ela é um gestor de área. O que é o gestor? A palavra gestão, ela é uma pessoa que cuida dos processos, faz com que os processos funcionem. E quando a gente fala que ele é um líder, a gente está dizendo que ele está olhando para pessoas. Então, gestão e liderança são coisas diferentes. Liderança tem a ver com pessoas e gestão tem a ver com processos.
Quando a pessoa tem um nível hierárquico, ela ocupa um cargo de liderança e de gestão. Ou seja, ela tem que entender sobre processos na mesma proporção que ela entende de pessoas. E ela precisa saber como que ela vai desenvolver, porque através das pessoas que ela faz, ela gera eficiência na sua gestão, ou seja, nos seus processos. Então ela precisa entender muito bem aqui como isso funciona, né? Como que ela transforma as pessoas. Então, não adianta quando a gente tem líderes que não reconhecem os limites, quando a gente tem líderes que não validam as emoções, né? Não validam as emoções, as suas emoções e as emoções dos outros, né? Acha que tudo é mimimi, que as pessoas têm que dar conta. Principalmente quando não incentivam pausas, né? Fazem brincadeirinhas, como por exemplo, esses dias eu escutei um líder, né, falando para mim, poxa, Carol, fui redefinir a minha lista de prioridades com o meu gestor que estava interminável, eu não estava conseguindo dar conta, e ele olhou para mim, depois que eu fui falando, né, a lista de prioridades, ele olhou para mim e disse assim, quer que eu acrescente, tá achando ruim? Quer que eu acrescente mais alguns itens aí? Porque eu tenho vários já para te passar. Gente, como assim? A pessoa tá indo falar contigo que não tá dando conta e você usa de uma certa ironia para dizer, não tá dando conta? Peraí então, vamos piorar a situação se tu tá achando tão ruim isso, né? Esse tipo de fala cria na pessoa um lugar assim, ok, eu não tenho outra alternativa senão me adaptar, eu não tenho outra alternativa a não ser dar conta disso. Só que isso vai ter um custo, isso não surge sem custo nenhum para a pessoa. E o custo, sim, é o comprometimento da saúde mental. E não adianta, sem saúde mental não existe entrega, não existe performance, não existe resultado. Isso é simples, é líquido e certo, né? E aí a gente está criando o quê? Uma resiliência tóxica, né? Bom, essa resiliência tóxica, é importante a gente falar, ela tá ligada ao quê? Né? Além, se a gente está dizendo que isso surge da cultura e da liderança, da onde que surge esses tipos de comportamento, né? Da onde é que surge essa resiliência tóxica? Ela está diretamente ligada, gente, ao quê? Aos fatores psicossociais. O que são esses fatores psicossociais? São elementos que existem no ambiente de trabalho, né? Existem nas relações de trabalho. Então, o fator psicossocial tem em tudo que é trabalho. Agora, em épocas de NR1, tá todo mundo falando sobre isso, né? Em risco psicossocial. Mas o que são os fatores psicossociais? São questões que já existem, né? Dentro do trabalho. Então, a relação com a liderança, a forma como a empresa se comunica, a forma como a empresa, o reconhecimento, né? A demanda, a quantidade de demanda de trabalho é um fator psicossocial, né? Porque isso influi, obviamente, nas demandas emocionais, cognitivas, mentais daquele colaborador. Bom, então isso vai ter origem, né? Essa resiliência tóxica, ela, obviamente, ela vai surgir devido a um comprometimento dos fatores psicossociais, gerando, então, existe um risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho, e esse risco psicossocial gera esse tipo de comportamento que cria uma atmosfera de silêncio, uma atmosfera de resiliência tóxica, uma atmosfera de falsa resiliência dentro da equipe, das pessoas, enfim, do ambiente de trabalho. E o que a gente normalmente tem? Né? A gente vai ter, quando que a gente tem uma resiliência tóxica? A gente vai ter quando a gente tem medo de punição, medo de erro, quando a gente tem aumento, uma carga excessiva de trabalho, quando a gente tem falta de reconhecimento, quando a gente tem decisões arbitrárias, né? E tudo isso que eu acabei de falar para você são o quê? Riscos, são fatores psicossociais mal gerenciados que viraram o quê? Riscos psicossociais. Então, tudo isso vai favorecer o quê? O estresse, o esgotamento, a evasão de talentos, né? O adoecimento, enfim. E aí, gente, isso cabe. Como é que a gente mitiga isso, né? Carol, tá, ok, e aí? Já entendi para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou? Eu preciso justamente entender que, primeiro, isso não é a responsabilidade do setor de RH dar conta, né?
não é responsabilidade do setor de saúde e segurança do trabalho. É responsabilidade da liderança, é uma responsabilidade de mudança de cultura organizacional, né? Do ambiente, do jeito de ser, fazer e estar da organização e, consequentemente, dos seus líderes. É, sim, estilo de gestão. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando é o estilo de gestão que precisa mudar. São as práticas de liderança que precisam ser adequadas, né? São as escolhas cotidianas desses líderes, das pessoas, que efetivamente moldam, né, este dia a dia. Então, isso é importante a gente cada vez mais entender, né? Que não se trata de, eu vou praticar aqui uma norma específica, né? Eu vou colocar uma regra. Não, precisa ser uma responsabilidade, principalmente da liderança, que é quem está com as suas equipes no dia a dia, né? É quem está fazendo o processo e o desenvolvimento das pessoas hora a hora, né? Então isso é um ponto importante. E aí, gente, fica aqui, né, perguntas para a gente começar a refletir sobre isso. E a primeira delas tá bom, se a gente já entendeu o que é essa falsa resiliência e a gente entende que esse comportamento de dizer que as pessoas que aguentam o máximo da sobrecarga até adoecer são pessoas resilientes e gera essa resiliência falsa, a gente sabe que isso é um risco, isso tem raiz num risco psicossocial. O que é a verdadeira resiliência? Né? Do que a gente está falando? Então a gente está falando de ser resiliente sim se adaptar às situações, ter flexibilidade para poder navegar em diferentes situações, mesmo que aquilo não esteja na tua zona de conforto, né? É você sair dessa zona de conforto, sair do planejado, né? E experimentar este novo, né? E experimentando esse novo, podendo inclusive desenvolver novas competências a partir daí, aprendizados, e poder evoluir a partir deste novo momento de adaptação e de flexibilidade. E quando a gente fala sobre isso, é necessário, para que tenha essa resiliência, um espaço de segurança psicológica. Um espaço para as pessoas pedirem ajuda, um espaço para as pessoas pausarem, né? Um espaço justamente para que elas possam crescer de forma conjunta, né? E ela não vai surgir a gente negando a realidade, né? A gente utilizando, como o caso eu contei para vocês anteriormente, de utilizar da ironia para um pedido de ajuda de algum colaborador. Ela não vai surgir disso, a gente não vai ter. E por que a resiliência ela é tão importante hoje em dia, gente? Porque a todo momento, por mais que a gente planeje enormemente, né, tem os nossos planejamentos, as mudanças elas são muito rápidas e a gente precisa ter flexibilidade para poder se adaptar ao que está exigindo. Puxa, não é como eu desenhei, então eu preciso me adaptar a isso, né? Eu preciso conseguir mover o meu elástico além da minha zona de conforto, além do que eu havia planejado. Eu preciso ter atitude mental para já redesenhar as situações para gerar essa adaptação, para gerar aprendizado, para gerar ganho, eficiência e, consequentemente, eu ter bem-estar e performance. Então, acho que isso é um ponto. Outro ponto que eu acho que é importante, em que momento, né, a resiliência, ela deixa de ser uma força e ela vira armadilha, né? Como eu disse para vocês, assim, né, ela vira essa resiliência tóxica, ela vira essa falsa resiliência, né? Quando o silêncio vira regra, né? Então eu não posso opinar, eu não posso dizer nada contra, eu fui pedir ajuda, meu chefe ainda ironizou, satirizou, né? Então o silêncio vira regra. Quando pedir ajuda vira sinônimo de fraqueza. Esse cara é fraco, não aguenta apanhar, não aguenta pressão, não aguenta, né? Teve uma época, gente, que eu trabalhei com uma empresa que o líder ele tinha prazer de gerar desconforto, meio que, inclusive, indo para um lado de assédio, sabe? De humilhação nas pessoas que ele trabalhava. Porque ele dizia que isso trazia resiliência. Vejam como isso é uma coisa adoecida,
E eu tenho certeza que eu tô falando pra você e você tá lembrando de alguém, de algum líder que você já teve que também fazia isso. Práticas de exposição na frente dos outros, né? Porque queria que as pessoas se posicionassem, porque achava que esse tipo de coisa fazia com que as pessoas se posicionassem na frente. Claro que não, né, gente? Isso gera silêncio, gera humilhação, gera medo de punição, mina a autoestima, acaba com a autoestima profissional das pessoas. E quando a gente acredita que estar no limite da produtividade é normal, né? Existe ainda muito a crença de muitas empresas que não contratar mais gente de forma alguma, tem que estar todo mundo no seu limite. Que daí se tá no limite é porque tá produzindo. 1 milhão de pesquisas demonstrando o contrário, né? Vários cases demonstrando, eu não tô dizendo que a gente tem que estar num estado de apatia, de tudo tranquilo, não é isso. Mas pessoas sobrecarregadas produzem menos. Não adianta, você pode dizer qualquer outra coisa, mas tem muita empresa que tem essa cultura de que tem que estar todo mundo ali, ó, sem dormir, virando noite, trabalhando constantemente fora do horário. O quê? Saindo no horário? Não saindo no horário, então quer dizer que tá com pouco serviço, né? São algumas coisas que a gente fala dentro do mercado de trabalho. Então, quando existem esses comportamentos, a gente provavelmente tem uma resiliência tóxica, a gente tem uma falsa resiliência, né? A gente tem uma resiliência que é uma armadilha para adoecimento. E quando que a liderança ela pode ser parte da solução, gente? A liderança ela é parte da solução quando a liderança ela se torna uma liderança consciente do seu papel. Quando ela entende que liderar é transformar, que liderar é ação, é transformação. E que se eu não estou gerando transformação e não estou permitindo que as pessoas se desenvolvam, eu estou no caminho errado. Se eu não estou despertando o melhor nas pessoas, se ao entrar em contato comigo as pessoas não saem melhores, eu não estou num caminho da liderança, né? Posso estar num caminho de qualquer outra coisa, mas eu não estou sendo líder. Então, a liderança é parte da solução primeiro, quando ela se torna consciente do seu verdadeiro papel de desenvolvimento dessas pessoas, desse ser humano, enfim. Segundo ponto, quando ela entende quais são os fatores psicossociais, o que gera risco, quais são os comportamentos do dia a dia com a sua equipe, a forma de fala, a forma de fazer que gera risco psicossocial. Quando ela entende o impacto dos riscos psicossociais na produtividade, na performance da equipe, ela passa a ser parte da solução. Outro ponto, justamente, quando ela consegue acolher a vulnerabilidade das pessoas. Por que isso é importante? Porque isso gera conexão com a equipe, isso gera confiança, estabelece aumenta o círculo de confiança entre a equipe. E a gente sabe que confiança e conexão é a base de equipes de alta performance. Eu não tenho foco em resultado e entrega máxima de resultado de performance se eu não tenho confiança, que é a base. Né? Então, quando eu entendo a vulnerabilidade da minha equipe, eu sei trabalhar, manejar isso muito bem, eu crio o quê? Confiança, e automaticamente eu passo a ter performance, eu ganho em bem-estar e ganho em performance, as duas coisas andando juntas, não uma nem outra, não é ou A ou B, mas sim é E, bem-estar e performance andando juntos. Outro ponto, justamente, é quando eu entendo o estilo de gestão, né? Eu entendo como que eu devo trilhar e moldar esse estilo de gestão para que eu possa ter resultados e bem-estar juntos, construindo ambientes sustentáveis ao longo do tempo. Porque é isso que a gente está falando. O formato de foco excessivo e restrito em resultado, ele vai levar as empresas a reduzirem as suas margens, não acharem soluções para os problemas existentes, perderem participação de mercado, perderem os seus talentos, terem dificuldade de retenção e de atração. Então, o que eu tenho dito é, quando a gente olha para a pauta de bem-estar e saúde mental no mercado de trabalho, a gente está olhando para uma pauta que é futuro do trabalho, um futuro bem presente. A gente está olhando para uma pauta que está dizendo o seguinte: a gente vai ter eficiência e performance junto com bem-estar. A gente vai ter as duas coisas andando juntas ao mesmo tempo e uma coisa vai depender da outra para que a gente possa ser mais inovador, resiliente, criativo,
tenha engajamento, atraia bons talentos, enfim, né? Ganha quem entende justamente isso, certo? Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu saber aí se tá fazendo sentido tudo que eu tô falando aqui para vocês até agora, certo? Vamos lá. E aí, eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês, certo? De tudo que a gente tá falando. E aí você vai colocando aí no seu papelzinho. Que bom, Estefânia. Então, vai colocando no papelzinho sim ou não naquilo que eu vou te perguntar, tá? Fiz algumas perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver qual vai ser o teu score aqui no final da nossa segunda segura, tá? Vamos pensar o seguinte, me diz o seguinte, você já percebeu no seu dia a dia que mesmo você tentando cuidar da equipe, ainda falta clareza sobre como você constrói esse ambiente de trabalho seguro psicologicamente, né? Esse ambiente de trabalho onde você tem bem-estar, mas tem também resultado, né? Falta clareza para você como fazer isso? Responde aí sim ou não, né? Segunda pergunta, você já percebeu sutilmente, talvez não na sua equipe, mas nas equipes, nos passos do corredor, que um e outro fala, um aumento, você começa a ver de pessoas sendo afastadas, ou de atestado mais seguido. O que foi? Fulano estava com crise de ansiedade, fulano teve uma coisas que não existiam, começou a surgir pequenos conflitos no seu dia a dia, conflitos, né, as pessoas falam alguma coisa, outra entende, outra já gera um conflito, já gera um mal-estar, né, por coisas muito pequenas, as pessoas super irritadas no seu dia a dia, um certo desengajamento, aquela coisa assim, ó, bateu meu horário, terminou, não quero nem contato com a empresa, não me chama, não quero participar. Então, as pessoas mais desengajadas no seu dia a dia, né? E aí, você percebe alguma dessas questões? Tem percebido, seja na sua equipe, seja na equipe ao lado, enfim, né? E você também não sabe, assim, puxa, será que é algo pontual? Não sabe muito bem como agir? Responde aí sim ou não, tá? Outra coisa, você sabe hoje, se você fosse perguntado assim, você sabe identificar quais são os riscos psicossociais e quais são os comportamentos que aumentam esses riscos? Quais são os seus comportamentos diários lá na liderança com a sua equipe? O que você faz ou deixa de fazer que aumenta, potencializa esses riscos psicossociais ou reduz esses riscos psicossociais? De novo, responde aí para mim também sim ou não, certo? Última pergunta aqui, né? Você sabe qual é o seu papel e a sua responsabilidade nessa pauta de saúde mental dentro da sua organização? Ou melhor, você sabe qual é o seu papel e a sua responsabilidade diante das mudanças que estão sendo praticadas na NR1, na norma reguladora número 1, que fala sobre o mapeamento dos riscos psicossociais? Você sabe qual é o seu papel? Responde sim ou não. E aí, qual foi o saldo, né, das perguntas? Mais sim, mais não? Eu digo o seguinte, gente, de todas as perguntas que eu fiz, se você respondeu em 2 perguntas, certo? Não, né? Se você já respondeu que não em 2 perguntas, já é um sinal de alerta. Por quê? Porque uma pergunta dependia da outra. Então, provavelmente, daqui a pouco você diz assim, eu sei o meu papel da liderança, né, diante da NR1. Ok, mas eu não sei lidar com os riscos psicossociais. Ou seja, eu não tô sabendo entender qual vai ser o meu papel dentro disso se eu não sei identificar. Então, uma depende da outra. Então, se você respondeu 2 que não, já é um sinal de alerta de que sim, você precisa ser aculturado, desenvolvido dentro dessa pauta de segurança psicológica, dentro dessa pauta de NR1, dentro dessa pauta de saúde mental, né? Esse é mais um
dos recursos que você, como líder, precisa ter dentro da sua organização para fazer aquilo que eu disse lá no início aqui da nossa live, que é liderar pessoas, transformar pessoas. E é justamente pensando nisso que eu criei o curso Gestão Segura NR1, né? Stefânia, toda assim, meu Deus, ótimo! Então, né, agora a gente, como é que é? Quando a gente tem consciência, é que a gente começa a mudança, né? Sem consciência não existe transformação, né, gente? Então, a gente não sai do lugar. Gente, e é justamente por isso que eu criei um curso novo que se chama Gestão Segura NR1. Neste curso, justamente, eu vou te pegar pela mão, literalmente, é um passo a passo. Eu vou te pegar pela mão e te guiar diante desta pauta, né? Para você entender efetivamente, primeiro, qual é o seu papel como líder diante desse contexto, né? O seu papel como líder individual, a sua liderança pessoal, mas qual é o seu papel com a sua equipe? Como você vai saber entender que riscos psicossociais são esses? Né? Qual é o impacto da sua liderança nesses riscos psicossociais? Como saber olhar para a sua equipe e conseguir mapear esse ambiente com base nos comportamentos, com base no que está acontecendo. Mais do que isso, né? Você entender todo esse passo a passo da norma, né? Para transformar isso não numa norma, numa normatização, somente numa conformidade, mas para fazer sim que isso seja um diferencial competitivo da sua organização e da sua liderança. Né? Então, o Gestão Segura NR1 é um curso onde eu vou pegar você no passo a passo, e tanto é que eu vou pegar você no passo a passo, gente, que ele não é um curso gravado, tá? Eu vou estar ao vivo com você, explicando efetivamente o que mudou dentro da NR1, o que são esses riscos psicossociais, como que você faz esse diagnóstico, por que você, como líder, independente da empresa, você tem que estar olhando para isso vez ou outra, entendendo qual é o plano de ação, o que você vai fazer, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade. São 3 blocos, né, de conteúdo neste curso que eu vou entregar online, ao vivo, então você vai poder me fazer perguntas, eu vou poder guiar você, inclusive, né, ao longo de todo o percurso. Então, no primeiro bloco a gente vai falar sobre diagnóstico, né? No segundo bloco de conteúdo a gente vai falar sobre só riscos psicossociais, sobre saúde mental. E no terceiro bloco a gente vai falar sobre gestão, né? Então, como que a gente une essa questão de bem-estar e performance? Tudo isso em entregas em 6 encontros, online ao vivo, todas as quintas-feiras, né? E depois, na finalização dos encontros, você ainda tem 2 mentorias, porque eu entendo que à medida que você vai implementando, vão surgindo dúvidas. Então, você ainda vai ter 2 mentorias, uma 15 dias depois de finalizar o curso e outra 30 dias depois. Então, você tem 2 mentorias ainda que eu vou poder te acompanhar. Então, você tem esse suporte, inclusive por WhatsApp, durante 90 dias também, além das 2 mentorias. Então, acho que isso é importante, né, gente? Nesse momento, é um terreno onde todo mundo tá pisando sem saber, um terreno de areia movediça, ninguém sabe muito bem. Então, é importante você contar com alguém que vai pegar você pela mão e vai te instrumentalizar, né? Para que você saiba justamente como fazer, né? E as inscrições, gente, elas estão abertas a partir de hoje. Então, você pode, finalizando aqui o Segunda Segura, você pode ir lá no link da bio, o link já tá ali. Você pode entrar ali e já entender um pouco mais sobre isso. E se você ficar com qualquer dúvida, você pode clicar ali no botão do WhatsApp, que vai direto para o meu WhatsApp pessoal. Eu é que respondo, então se você tiver qualquer dúvida, é só você me chamar. Esse curso ele é extremamente prático, tá? Isso é importante, é uma entrega online ao vivo, ele é super prático, com base na minha experiência. Eu trago uma série de cases e situações que eu vivencio com os meus clientes e com base na minha bagagem de implementação de programas de segurança psicológica, saúde mental, NR1, enfim. Então, realmente é um programa que eu pensei muito robusto
para ajudar você que é líder, né? Você que é dono justamente da organização, é o empreendedor ou é diretor da empresa e quer entender como é que isso vai impactar o negócio, inclusive para ajudar os seus líderes, ou você que é consultor, é psicólogo organizacional e quer entender, inclusive, isso de forma mais passo a passo para ajudar os seus clientes. Então, esse curso, ele atende muito bem e, obviamente, né, com uma entrega online ao vivo, não é nada gravado, você me pergunta na hora, a gente vai trocando justamente, acho que esse é o grande diferencial. Em tempos onde a gente tem tanta informação, a gente poder ter acesso à informação na fonte, mas ter acesso a alguém que eu pergunto e a pessoa responde na hora, eu poder colocar a minha dor, o meu dia a dia, né, e eu poder ouvir uma orientação, gente, isso destrava às vezes muitas tomadas de decisão e te posiciona, né, como um líder diferenciado muito rapidamente. Você percebe, assim, as pessoas que estão à tua volta começam a comentar, assim, o que você está fazendo, o que houve, né, a sua forma de liderar, a sua forma de tomar decisão, de fazer a sua gestão de tempo, de buscar os resultados, é um outro patamar, o nível de engajamento da sua equipe, enfim, né, tudo isso com base em depoimentos que eu recebo justamente dos meus clientes. Então, qualquer dúvida, vai lá, clica no link da bio, me chama no WhatsApp e aproveita e faz a tua inscrição, gente, porque esse curso, ele tá hoje abrindo as vagas e ele está com 40% de desconto, então vale a pena, né? Você garantir na primeira turma. E é super importante o seguinte, a configuração desse curso, da forma como ele está, é somente desta vez, certo? Essa entrega ao vivo, com as mentorias, eu pegando pela mão, é esta primeira edição. Então aproveita, porque esta primeira edição, ela é diferenciada e você ainda tem 40% de desconto. Clica no link da bio que eu vou adorar ter você nas aulas aí de quinta-feira. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Segunda que vem tem mais e corre lá pro link da bio, tá bom? Beijos, boa semana para vocês. Tchau, tchau.